Boa noite. Obrigada pela presença. A mostra é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e a Ecofalante. Antes da gente começar o nosso debate do dia, que é a contaminação nossa de cada dia, queria avisar que, na próxima sessão do filme O Suplício, a gente vai fazer um sorteio, em parceria com a Companhia das Letras, do livro em que o filme é baseado, que ganhou o Nobel da Literatura no passado. E aí, para participar, a gente vai sortear os ingressos. E, para essa sessão específica, vocês pegam o ingresso com os monitores da mostra, que estão com uma camiseta com essa arte aqui na mesinha da frente. Eu vou chamar, então, a jornalista Maura Campanile, desculpa, para compor a mesa. Obrigada, Maura. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, que eu fiquei muito feliz de ser convidada, inclusive compondo a cota feminina na mesa, né, que é muito importante. E, sem mais delongas, eu vou convidar para participar da mesa o Roberto Kishinami, que é o coordenador do Programa de Energia do Instituto Clima e Sociedade, o professor Paulo Saldiva, que é médico, patologista, professor da USP, especialista nos estudos dos efeitos da poluição do ar na saúde, e o Beto Gonçalves, que também é jornalista e coordenou o Centro Rio Mais da ONU. Parte de comunicação. Tá bom. Senão vamos... Bom, queria dar boa noite, então, para vocês. Eu acho que a gente está muito bem servido aqui para discutir o filme. Eles me mandaram o filme para a gente assistir em casa antes de vir para cá. E aí, por uma coincidência cósmica, eu estava assistindo estarrecida o filme na minha casa na semana passada. E eis que o Kishinami me liga, assim, por coincidência, e eu estava falando para ele exatamente: Kisha, eu estou aqui apavorada, eu não posso mais encostar em nada. E ele falou assim: olha, Maura, e tudo que está lá é verdade, né? Então, antes de passar a palavra para eles, eu queria dar o meu pitaco, assim, de uma pessoa que eu não tenho os dados técnicos, uma pessoa que acompanha, e falar um pouquinho para vocês, assim, da minha preocupação mesmo com isso. O filme fez com que a gente percebesse, ele traz dados de coisas que a gente sabe intuitivamente, e eu, assim, do pouco que eu acompanhei, na época que eu trabalhava na Agência Estado, eu vivenciei um pouquinho dessa dificuldade que a gente tem de informação e um grau de cinismo também, né, que a gente lida no dia a dia quando se trata disso, né? Eu tenho só 2 exemplozinhos rápidos, assim, de coisas antigas, mas que eu acho que não foram resolvidas. Uma foi quando eu trabalhava, né, na agência, na parte de meio ambiente. Foi quando começaram a pipocar casos de contaminações aqui em São Paulo. O caso da Shell, na Vila Carioca, teve aquele condomínio que explodiu. E aí a gente estava bastante preocupado com isso. E a gente sabia que existia uma lista das áreas contaminadas em São Paulo. E eu estava o dia inteiro, eu ia muito na Secretaria do Meio Ambiente, porque eu cobria essa área, eu estava sempre pedindo: gente, e a lista? Eu queria divulgar a lista, cadê a lista? E até que um funcionário falou, a gente cobrava, porque existia uma lei de transparência, né, que foi na época do Fábio Feldman como secretário, ele já não era mais secretário, que obrigava a secretaria a fornecer as informações. Até que um funcionário falou assim: olha, a gente não vai dar essa lista para você, porque a gente tem medo, porque nós não temos o que fazer, nós não temos capacidade aqui para resolver esse problema das áreas contaminadas.
nem de exigir das indústrias e nem nós mesmos fazermos, porque tem muitas áreas abandonadas, etc. E a gente pode ser responsabilizado pela lei de crimes ambientais. E era por isso que eles diziam categoricamente que não iam dar. Só que a gente conversou com o Ministério Público na época e o Ministério Público exigiu. Quando o Ministério Público exigiu, eles foram obrigados a entregar. E, na época, a gente fez uma matéria de bastante repercussão e colocamos no site. Era o começo, né, das matérias por site. A gente colocou um mapa onde a pessoa podia entrar e localizar essas áreas contaminadas. Eu não sei o impacto disso na época. Eu, na época, fiquei muito feliz de ter feito isso. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ter feito, de ter participado. Mas, logo depois disso, veio uma lei que era dos postos de gasolina, que eles tinham que se adequar. Depois disso, eu não saí mais, não acompanhei, mas assim, eu vi realmente quase todos os postos de gasolina, pelo menos, a grande parte deles fecharam, reformaram. Então, a gente espera que esse tipo de coisa, quer dizer, às vezes funciona, não é fácil, você tem que ir atrás, e para isso tem que ter informação, e, enfim, isso foi era uma causa na época que eu cobria meio ambiente. Hoje eu trabalho com isso ainda, mas não nessa parte de áreas contaminadas, de contaminação. O outro caso, que foi o caso da Vila Carioca, foi em 2002 esse caso, e foi uma colega até que fez a denúncia, quer dizer, quem descobriu não foram, mas ela foi que deu o furo, e eu me lembro que nós fomos numa coletiva na Shell. E eu fiquei também muito chocada aquele dia de ver um executivo falando para a gente que não era contaminação. E ele mostrava, fazia fórmulas, fizeram um coquetel para os jornalistas, e ele dizia assim, então, tem isso, mas não foi contaminação. Aí a gente falou, mas como não foi contaminação? Isso existia antes da indústria? Não existia. Então, como que não é contaminação? Não, mas os índices, né? Eles sempre têm um número para mostrar. Então, eu acho que só que quando a gente assiste o filme, você vê isso na prática, né? Essa coisa das respostas que não são bem respostas, e a gente, como consumidor, a gente está sempre sujeito a essas coisas e às perguntas que não têm respostas, né? Uma delas, na minha vida particular, que eu acho que é sempre assim, é que eu tenho 2 filhas gêmeas que, desde os 6 anos, tomam remédio diariamente porque elas têm hipotiroidismo, que a gente não sabe de onde vem. E então, vai me responder agora de onde vem isso, que é uma coisa assim que a gente não vê né? É uma doença, é uma despesa, são 2 meninas que, desde criança, tem que ter controle, tem que fazer exames de sangue, e tem que fazer por uma coisa que não tem muita explicação. Por que hoje você tem essa epidemia, né? Porque o câncer é uma coisa que é muito assim, mas essas doenças de tireoide, coisa assim, é uma epidemia hoje, né? Todo mundo tem. Então, sem mais delongas, eu acho que eu vou passar a palavra primeiro para o professor Paulo, porque agora ele também vai poder responder essa minha grande dúvida, mas, enfim, e aí depois eu vou passar para o Kish e depois para o Beto. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Porque eu sou mais careta da mesa, eu sou um médico que tem um repertório de médico, né? Geralmente não é grande, em geral, né? Mas eu vi o filme e achei um magnífico exemplo do que deve ser feito, que é a informação, é a tradução para um público maior. Porque não adianta você publicar na Nature, na Science, que acho importante isso, para dar o lastro científico, mas como é que isso chega e modifica hábitos, né? Então, eu estou muito honrado de estar aqui, poder conversar então, como cidadão e como, digamos, poder desvestir um pouco o formalismo da academia e poder discutir de uma forma mais livre. Então, eu vou falar eu vou misturar um pouco de conhecimento científico e algumas das opiniões pessoais. Já para começar,
A gente imagina, existe hoje uma epidemia de hipotiroidismo, geralmente por uma doença de tiroidite, chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, é a doença autoimune mais frequente, e isso está associado com exposição, entre outros fatores, a agentes químicos, que formam adultos, alguns solventes como benzeno, tal, eles grudam na molécula de algumas proteínas, e que constituem a gente, modificam a conformação, e o nosso sistema imune, que as considerava próprias, como elas se conformam, mudam, você tem um aumento de doenças autoimunes associadas à exposição a agentes químicos. Então, imunotoxicidade é uma coisa que acontece com principalmente alguns tipos de moléculas, que podem ser moléculas orgânicas e alguns metais, como o cádmio, por exemplo. Né? E, então, quando a gente imagina, né, todo o conhecimento, vamos ver como está melhorando e aonde pode chegar. O Prêmio Nobel de 1948 de Medicina foi dado para o inventor do DDT. Ele foi saudado como um indivíduo que ia resolver, de um lado, o problema da fome e, de outro, resolver o problema da malária e das doenças contaminadas por vetor. Isso resistiu nos anos 70, já se sabia que o DDT não era aquela coisa, que algumas das propriedades dele, como biopersistência. Bom, de 49 foi quem inventou a lobotomia frontal, quer dizer, você vê que a academia de vez em quando, né, então, coisas que pareciam importantes perderam rapidamente a verdade científica. Né? E, além de câncer e outros problemas óbvios, doença cardiovascular, doença respiratória, começaram a aparecer as consequências da exposição prolongada. E começou a aparecer um conceito da modificação da expressão dos genes. Começou muito com um estrógeno que se colocava antigamente, que era o dietilbestrol, que era usado para aumentar a fertilidade e dar mais estabilidade para a gestação de alto risco. O que aconteceu? Que as filhas dessas mães que usaram dietilbestrol, que é um estrógeno muito potente, começaram a ter câncer de mama e vulva e endométrio com maior incidência. E agora as netas deles já continuam tendo. Ou seja, há uma modificação da expressão de genes que consegue se transmitir em alguma parte, ou seja, não é genético, é chamado epigenético. Tá? Muito bom. Então, disruptor endócrino e imunotoxicidade passaram a ser temas, e principalmente de natureza estrogênica. Né? Em geral, os compostos você tem um hiperestrogenismo, é como se recebesse uma suplementação estrogênica. Pesticida faz isso. Alguns compostos da poluição do ar, geralmente plásticos, derivados do plástico, o mais famoso é o bisfenol A, que era usado para tornar a mamadeira mais flexível, um tempo não quebrar muito. E aí você esquentava e você recebia uma suplementação de bisfenol A. Isso não é só... E tem séries de espermograma em reprodução bovina e equina de longo tempo, e a qualidade do sêmen vem caindo, né, ao longo do tempo, e isso acontecendo também em seres humanos. Quando você tem dados de espermograma há muito tempo, você tem dados de queda da fertilidade, que vem acontecendo há muito tempo. A outra bola que foi cantada é que tem espécies que o sexo, a definição do sexo biológico é feito após a fecundação. Peixe, anfíbio e réptil decide se vai ser peixe ou peixa, jacaré ou jacaroa, sapo ou sapa, depois que você fecundou. Se está quente, significa um período de que você precisa reproduzir muito, você produz fêmeas, vira peixa, jacaroa ou sapa. Se está frio, você não pode proliferar, as condições ambientais mudam, você consegue ter... ou seja, a fêmea é utilizada em momentos que você pode, para manter a espécie. Aconteceu que em regiões impactadas por regiões agrícolas começou a aparecer só espécies ou com genitália ambígua ou com uma mudança isso para a direção a fêmeas. Isso acontece também em São Paulo com gente
quanto mais poluída a região, a relação entre homens e mulheres sempre nasce um pouquinho mais de homem do que mulher, porque a mortalidade nos primeiros 5 anos é maior em homem, no fim dá empate. Mas hoje a gente sabe que quanto maior aumentou a poluição, você inverte. Começa a nascer mais mulher do que homem, e a gente também trabalhou com controladores de tráfego e taxistas, acontece a mesma coisa. Então, e a mesma coisa que está acontecendo, e para finalizar, teve acidentes industriais, o mais famoso é o de Seveso, na Itália, onde uma indústria que produzia material para PVC, cloreto de polivinil, teve um vazamento muito grande para o lago, onde a cidade fazia captação de água, e durante 2 décadas nasceu praticamente só menina. Então, existem esses efeitos. Então, você imagina, para os tumores que são endócrino dependentes, mama, endométrio, no caso do homem, estrógeno, próstata, é como se você tivesse uma suplementação hormonal aumentando o risco para que células transformadas aparecessem. E quando você pega e dá para animais de experimentação, sejam eles répteis, ou mesmo roedores camundongos, você dá durante a lactação, você repõe, na fase inicial do desenvolvimento embrionário, pós-natal, você dá substâncias, quantidade, por exemplo, do que tinha de bisfenol A numa madeira de má qualidade, você olha na região que vai dar câncer de mama, que é a transição entre o ácido que produz o leite e o ducto que conduz o leite para os ductos mamários, naquela região é que se define o câncer de mama. E você tem proliferação ali. É como se você então estivesse preparando, e isso é uma das hipóteses para explicar 2 coisas. Você tem hoje uma menstruação mais precoce, e também você tem maior incidência de câncer de mama em mulheres jovens. Então, acho que tem uma série de evidências, quer dizer, eu não quero mais, eu esqueci de marcar o tempo, eu liguei o cronômetro, isso é uma disfunção cognitiva, eu já tinha percebido, eu tinha explicado para ela que não precisa mostrar, porque eu sou casado há muito tempo, eu entendo a linguagem não verbal, sei quando eu não estou acreditando e quando eu tenho que ficar quieto. Bom, então é só para dizer assim, não falta evidência científica. Não falta. Não falta evidência científica para isso. Pergunta quem é afetado. Vou acabar com o exemplo do cigarro. No mundo hoje deve ter mais de 1 bilhão de fumantes. Por ano você vai ter ao redor de 800 a 1 milhão de casos novos de câncer de pulmão. Ou seja, 1 em cada 1000 fumantes vai desenvolver tumor de pulmão naquele momento. Ou seja, existe mecanismo de reparo que, felizmente, impede que todo fumante faça câncer de pulmão. Então, além disso, tem um aspecto da vulnerabilidade de cada um. A propensão de você ter doença autoimune, história, ou a propensão de você ter resposta hormonal. Nem todo tumor de mama é estrógeno dependente, nem todos os indivíduos fazem doença autoimune, nem todo mundo vai fazer câncer. Mal comparando, o Niemeyer fumou charuto até os 103 anos de idade. Ele podia. Ele foi abençoado com enzimas de reparo que controlavam todas as bobagens que tinham acontecido nos dias pelo cigarro. No entanto, há pessoas que, por conviverem com fumantes, desenvolvem doença clinicamente variável. E esse é o problema dessas coisas que você não sabe. E por isso que o fenômeno de transparência é importante. Se você tem história familiar, se você tem uma predisposição, é bom que você não consuma coisas que aumentem o seu risco que você já herdou da sua genética. E é isso que faz com que, embora as substâncias, quando você faz um teste, o risco é pequeno, pequeno para quem, cara pálida? Pequeno para quem? Essa é a pergunta. Porque você não contempla nisso a variabilidade de suscetibilidade e de vulnerabilidade de cada indivíduo. Bom, era isso para começar. Depois, se tiver alguma dúvida, eu coloco à disposição. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Esse microfone é extraordinário, porque ele tem um aplicativo que pega as bobagens que eu estou falando, traduz e busca na biblioteca de conteúdo eruditos alguma coisa que pareça fazer sentido. Nós testamos no impeachment, na votação, mas falhou esse aplicativo e agora estamos lançando uma versão mais aprimorada. Então, agradeço muito a chance, a tecnologia me salvou. Muito obrigado.
E ele autoaprende, porque depois de mim ele aprendeu bastante e foi melhor quando você falou. Ele precisou controlar mais bobagem. Ele se adequa quando você pega, ele detecta o potencial de bobagem e muda a configuração. Bom, eu vou passar agora para o Kishinai. Vou torcer para que continue funcionando aqui. Não, e eu gostei de uma coisa, porque a gente estava discutindo com ela, a gente pegou uma carona nas fotos da NASA, que detecta a vida inteligente, né, em outros planetas, e detectou vida inteligente fora da USP, né, que uma coisa para nós surpreendeu demais. A gente imaginou que não tinha, né, e pior que pegou um buraco negro na minha sala. Então, por isso que eu estou agradecido de estar aqui. E teve tanta gente sabida, né, mostrando, confirmando a tese que a NASA tinha razão. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade e ter recebido uma série de filmes antes, na verdade, da mostra e poder vê-los todos foi realmente um bom presente. Eu acho que esse tema que foi colocado aqui é interessante porque ele, na verdade, é bastante antigo, né? Tanto dentro do ambientalismo, como também em uma franja, assim, num cross-cutting entre ciência, economia, né? Meio ambiente. Comparando ele, por exemplo, com outro tema com que eu tenho lidado também, que é mudanças do clima, é impressionante como mudanças do clima hoje, quer dizer, apesar dessas coisas todas do tipo Trump e tal, ele está muito mais avançado, né? No sentido de que há um consenso maior e um conjunto de medidas aprovadas, né? Que dão alguma expectativa de que vai se resolver ainda antes da metade do presente século, né? Agora, não esse de contaminação por substâncias persistentes, né? Por poluentes persistentes. No filme aqui há uma citação a Rachel Carson, uma pessoa que na década de 60 escreveu um livro, uma novela importantíssima, né, que é o Silent Spring, em que ela, na verdade, descreve basicamente o que a gente assiste ainda hoje, né? E só assim, em termos de testemunho pessoal, eu lembro, a Maura citou Vila Carioca, né? É uma coisa interessante para mim, porque eu trabalho há bastante tempo na área de energia, energias renováveis, conservação, eficiência e tal. Até 92 eu estava trabalhando também na área de energia, mas decidi fazer um break, né, e aceitei um convite para ir para o Greenpeace no Brasil. Estava começando naquela época, e eles queriam alguém de energia no Greenpeace. Então fui e comecei a trabalhar nessa área. Isso em 92. Eu lembro que em 92 eu entrei exatamente no momento em que estava acontecendo a Eco 92 no Rio. E tinha lá a discussão toda a respeito de mudanças do clima e tal, que eu já vinha acompanhando antes, mas aquele foi o momento em que deu realmente para, né, pegar a coisa na veia. Depois disso, depois da Rio 92, eu lembro assim, por volta de setembro, a gente estava no escritório aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo. Aí um dia chega um pessoal querendo falar com quem respondia ali para energia e tal. Me encaminharam para mim, era uma turma, na verdade, de sindicalistas, né, da área de distribuição de combustíveis em São Paulo. Foi gozado porque eles chegaram, eu não os conhecia, mas eles falaram, tem um caso aí de contaminação, a gente quer a ajuda de vocês.
vocês são uma organização internacional, tá certo? Tem os meios, vocês podem ir lá, pegar a amostra, fazer análise e tal. Eu falei, calma. Primeiro, a gente não pode fazer análise. Segundo, muito menos entrar lá, pegar qualquer coisa, tá certo? Não tem jeito de fazer isso. Aí eu lembro que ficamos conversando, e acho que eles se encheram, né? Porque saíram, foram embora. Mas aí uma semana depois, mais ou menos, eles voltaram com um saco preto, assim, de terra, dentro de uma caixa. Chegaram e botaram na minha mesa, assim, falaram, ó, você não queria... Aqui está a amostra, agora dá uma olhada no que tem, tá certo? Falei, imagina, eu não sei de onde veio isso, tá certo? Como é que... Eu falei, não, a gente pegou lá, foi um troço ultra difícil, teve que enganar o vigia, fazer não sei o que e tal. Fizeram, e eu estava numa saia justa, porque como é que ia fazer? Quer dizer, daqui a pouco o sindicato sai para a rua falando, esse bando de Greenpeace é tudo bunda mole, tá certo? A gente foi lá, levou coisa, eles não fazem nada com, tá certo? Tem um caso de contaminação e tal. Aí eu falei, tá bom. Vocês estão garantindo que isso vem de dentro tá certo? Da Vila Carioca, da área ali era uma área de armazenamento de combustíveis, né? E a história que eles contavam é que aquilo ali era basicamente a coisa de chumbo, o aditivo de chumbo, né? Os colorados. Que se colocava ali como antidetonante, né? Chumbo tetraetila. Que havia limpeza periódica dos tanques, né? Uma borra, e aquela borra, ao invés de ser armazenada apropriadamente, era, na verdade, enterrada no terreno do lado dos tanques. Porra, se for isso, certo? Então tá lá, tá bom. Vocês estão garantindo que isso vem de lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá no IPT, tá certo? E eu vou pedir, então, para fazer uma verificação nisso aí, para ver se realmente tem o chumbo, tem o tetraetila, tá bom. E no IPT foi outra dificuldade, né? Porque vai explicar de onde é que vem isso. Falei, não, tudo bem, não importa de onde veio, só me diz o que tem desse troço aqui, tá certo? Isso demorou uma semana, uma coisa assim, aí veio o resultado da análise, aí tinha não só chumbo pra caramba, mas tinha um montão de outras coisas que conseguiram identificar, né? Segundo a química lá, quer dizer, o que ela foi colocando de coisa para identificar, foi encontrando, né? E chegou uma hora e falou, bom, tem coisa aqui suficiente, clorado, tal, se esse troço está realmente no solo, é problema, tá certo? Então, agora você se vira e faz uma saia justa, porque, na verdade, a gente estava começando, né, o Greenpeace, não tinha uma estrutura, não tinha nenhuma relação estabelecida com órgão ambiental ou com Ministério Público e tal. Foi tudo assim meio aos trambolhões, tá certo? Falando com o advogado. Eu lembro que chegamos no Motauri, que na época ela era o promotor de meio ambiente no município de São Paulo. E chegando para ele com o laudo do IPT e o depoimento dos sindicalistas, né, dizendo de onde é que veio aquela coisa. Então. Eu lembro até que no dia da conversa o Motauri estava com um resfriado, uma gripe, um dia chuvoso, que nem hoje. Foi gozadíssimo, porque para convencer, tá certo, de que ali tinha um caso, né? No fim, ele pegou aquilo, abriu um procedimento, né? Chamou a Shell, tá certo, e foi... se não me engano, naquela época, a CETESB ficou do lado passivo da coisa, né? Porque foi a Shell e a CETESB juntos como, né, responsáveis por aquela situação. E, a partir daí, a coisa foi crescendo de um jeito, porque fizeram medições, fizeram coleta tal, e deu uma coisa que é gigantesca, né? É todo o bairro, na verdade, toda a área ali vizinha, inclusive, da antiga área de armazenamento, que está contaminada com substâncias que foram enterradas, né, pela Shell. Bom, é um caso que ficou um tempão, né, e
eu acho que ainda hoje não tem uma solução adequada para a coisa. Depois disso, tem outros casos também de contaminação. Eu lembro ali da região do Jurubatuba, aqui em São Paulo, que também tem uma contaminação crônica das águas subterrâneas, porque é uma área que era industrial, várias empresas que foram colocando, na verdade, substâncias inadequadamente, e hoje o problema é como é que você contém a contaminação dessas águas subterrâneas. Com o problema de que você tem, na verdade, captação de água em vários pontos ali, e precisa garantir que isso não vá ser ingerido, porque você tem desde organoclorados até metais e coisas do tipo assim. Bom, outro caso que eu lembro, que eu também acompanhei, mas aí já só pelo noticiário, é aqui na região perto de Campos do Jordão, Santo Antônio, como que é Santo Antônio? Pinhal, Você tem ali o aterro de substâncias tóxicas industriais, é um aterro Mantovani, que é um lugar também que foi depositado barris e coisas assim inadequadamente, aí vaza, sem a contenção, tá certo? Vai e afeta o lençol. Bom, somando essas coisas todas que são conhecidas, tá certo? Mais o fato de que existem várias substâncias que são citadas aqui no filme no nosso dia a dia, eu acho que realmente nessa área a gente avançou muito pouco. Ao contrário, acho que a gente está, na verdade, aprofundando o problema. Me faz lembrar assim um pouco, aproveitando que está aqui o Saldiva, tem uma coisa que eu li várias vezes já a respeito de vírus, e homem, a virologia. Você tem as coisas assim muito violentas, mas que acabam rapidamente porque elas matam o hospedeiro. Tá certo? Aí você tem outro tipo que convive melhor, tá certo, com o hospedeiro e acaba virando uma parte da coisa, acho que no início crônico, e se deixar ele vai acabar virando parte do nosso ecossistema, como uma espécie. Eu me pergunto se a gente não está fazendo isso com esses químicos. A maior parte deles não é uma coisa assim que vem e, pumba, mata, tá certo? Quem tem... A gente, na verdade, está curtindo, tá certo? Está incorporando progressivamente, através de várias gerações. Talvez a gente esteja fazendo o tipo de experimento com a gente mesmo, e daqui a algumas gerações vai ter um outro ser, tá certo? Alguma outra coisa que vai precisar, na verdade, dessas substâncias para continuar vivendo. Acho que é isso mesmo. Dá um pouquinho de medinho nisso, mas eu acho que a gente vai criando, subterfúgios, são os remédios que a gente vai tomando, as doenças crônicas que vão realmente fazendo parte do nosso dia a dia. Eu vou passar agora para o Beto. Obrigado pelo convite da Ecofalante, acho que é uma mostra fenomenal. Vocês estão de parabéns aí pelo sucesso, que agora indo para os céus, para as fábricas de cultura, acho muito legal levar para a periferia essa discussão, para não ficar só nessa área de classe média. E o Kishinami falando, e depois do Saldiva também, eu lembro que eu sempre, desde que eu me interessei pela questão ambiental, eu sempre tento ir para as causas mais perdidas assim, Então, quando eu estava na faculdade, meu interesse era... Eu comecei, na verdade, pelo interesse indígena, Da questão social, eu fui para o índio, do índio me abriu para a questão ambiental. E quando eu me formei, e fui trabalhar no mercado, eu trabalhei durante 10 anos com jornalismo de agronegócio. Então, como eu sempre tentava colocar a questão ambiental na minha cobertura, porque era uma... Imagina se hoje o agronegócio já é difícil da gente
trabalhar a questão ambiental, imagina nos anos 80, era 10 vezes mais difícil. Hoje em dia, por exemplo, semana passada foi interessante, eu fui na AGV, num seminário sobre agricultura de baixo carbono, com o pessoal do mainstream discutindo baixo carbono na agricultura. Isso nos anos 80 é impossível, assim, né? Falar em questões ambientais na agricultura era coisa de idealista. Mas eu sempre tentava colocar. E aí eu fiquei muito sensibilizado com a problemática da intoxicação dos trabalhadores rurais por agrotóxicos. E era um tema que hoje está tendo um pouco mais de atenção, até porque eu acho que o MST, por exemplo, está pautando mais a questão ambiental, e algumas ONGs também estão olhando mais para os agrotóxicos, mas nos anos 80 e nos anos 90 era um tema extremamente marginal. E aí eu estava na Folha, o meu editor era o Bruno gostava também de meio ambiente, eu fui para o Nordeste, para o Vale das Frutas, e fiz uma cobertura lá sobre o desastre que é o descontrole do uso de agrotóxicos no Brasil, né? E isso até hoje, tá? Conheci pessoas aí que estavam com alta depressão, tentativa de suicídio, vários outros problemas. E daí foi um tema que sempre me acompanhou nos meus trabalhos, tanto com jornal revista, como também em relatórios, estudos para ONGs, e trabalhos mais assim especializados. Só que essa temática química é uma temática muito marginalizada. E aí eu vou retomar o que o Cristina me acabou de falar. A gente raramente tem orçamento, alguém banca a gente para pesquisar essa temática, ou fazer um relatório, ou uma matéria boa, uma reportagem, alguma coisa assim. Então, o que acontece? E aí eu fui para uma outra causa perdida. Eu morei em Londres um ano e meio, 1 ano e 7 meses, e lá em Londres a questão climática estava começando a ganhar um pouco mais de repercussão. Ainda era marginal, mas eu achei assim, puxa, é um tema muito marginal, agrotóxicos, químicos, está difícil. Eu vou entrar nessa questão aí para ver se também colaboram em levantar mais a bola do clima. E aí, de 2004, quando eu cheguei em Londres até hoje, o clima foi lá para cima. Que a área onde eu mais trabalho hoje é com estudos, reportagens, relatórios, trabalhos com clima, energia limpa, economia verde. E a parte de químicos, que eu faço de vez em quando, né, que é um tema que eu gosto, mas é muito difícil, porque é complexo, é difícil, entendeu? Tem uma tecnicalidade ali, tem uma parte científica, e não é um tema que você consegue fazer em poucas horas, entendeu? Hoje em dia, em mudanças climáticas, você em 1, 2 dias consegue falar com 3, 4 fontes. Em químicos não é assim. E quando eu volto de vez em quando para a temática, a gente vê que realmente avançou muito pouco. Isso é um desastre total. Eu acho que é um desastre civilizatório para nós, entendeu? E eu acho que o filme mostra bem isso. E é interessante porque o movimento ambientalista americano ele teve uma inspiração preponderante da Raquel Carson, que em 62 lançou Primavera Silenciosa, o Silent Spring. Na época, ela foi escorraçada pela indústria, ela foi desmoralizada, entendeu? Porque ela era uma bióloga marinha, se preocupava com a divulgação científica. E mesmo no meio acadêmico, muitas vezes os cientistas eles não gostam de fazer divulgação, e ela se preocupava com isso. E no Brasil, inclusive, mandaram queimar, parece, uma indústria química mandou queimar os exemplares da tradução dela, e o livro dela ficou sem ser editado no Brasil por décadas. Voltou a ser editado agora pela Global, né? Faz uns 5 anos para cá. 6 anos para cá. E estão editando todos os livros dela, da Raquel Carson, que morreu de câncer, inclusive, super jovem, acho que tinha 50 e poucos anos, talvez, 50 anos, nos anos 60. E foi a questão química a principal questão que mobilizou o movimento ambientalista a pressionar o governo americano a criar a EPA, que eu acho que foi em 70, né, 71, por aí? 71, que foi o Nixon, que foi pela questão química. Então, eu acho que, do ponto de vista até da ética ambientalista, nós devemos um pouco, o mundo inteiro deve a Raquel Carson uma maior atenção a uma questão que afeta as espécies vivas, os seres humanos, a água, a terra, né, os outros seres. E por isso que eu achei muito interessante o filme, porque o filme... Puxa, esqueci de pôr o cronômetro também. Eu achei esse documentário muito bom porque ele tem um estilo meio Michael Moore,
mas ele vai para a família dele. E isso é legal porque atrai a atenção, porque é um tema difícil, é um tema duro, né? É muito complicado, mesmo com legendas, não é um tema fácil. E ele partiu das filhas dele, de um caso concreto da mulher que morreu de câncer, né, de mama, e foi atrás das informações, e aí ele construiu o roteiro a partir dessa história pessoal, e de vez em quando ele volta para a história da família, o que é muito legal. Entendeu? Quando termina o filme, muito... eu fiquei muito emocionado no final do filme, quando ele mostra que a mulher ajudou a pintar, né, Procures Fortes e tal na casa, ela morre logo depois, assim. Então eu acho que é um filme que consegue, ao trazer para a situação humana da família, ele atrai a nossa atenção para um tema duro, e é um filme que tem momentos bem-humorados também, né? Quando ele até traz para a gente anúncios antigos da TV americana, as próprias entrevistas a lá Michael Moore que ele tenta fazer com os caras fugindo dele, são engraçadas, né? É interessante porque a comédia e a charge são legais, porque elas são muito críticas. Eu acho que é uma das formas mais legais de atrair a atenção das pessoas para problemas sérios, né? E é um filme que tem muito dado, que eu achei bom. É um filme engajado, né? É um filme engajado. Claramente ele tem um lado, mas é um filme que tem muitos dados importantes e ele bate na tecla da transparência, que eu acho que é um gargalo que a gente tem no Brasil, que é muito importante, entendeu? Você vai hoje para a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, as pessoas tentam usar a LAI, as respostas são burocráticas, demoram para dar resposta. Então eu acho que, na verdade, o roteiro que eu fiz eu saí totalmente por causa das falas que estão aqui, eu acho que está até melhor o que eu estou falando, mas a temática química é devastadora, entendeu? E eu acho que para ela ser pautada, a sociedade precisa se mobilizar. Quem está aqui precisa espalhar. Conhece algum vereador, algum deputado, pauta essa questão com ele. Conhece algum jornalista, pauta com o jornalista. Manda carta para jornal, pressiona o Ministério do Meio Ambiente, as indústrias, faz como ele fez, vai atrás. Põe na internet, pede, registra a resposta, divulga, forma grupos e tal. Porque, sem isso, é um tema complicado, porque é um tema que tende... O próprio Greenpeace é a única das grandes ONGs que pautava a questão química, como o Kishinami sabe. O Greenpeace era quase que isolado nisso aí. Depois ele deixou essa pauta, e agora, com a questão da agricultura, ele tem voltado de novo a falar disso. E você tem um monte de movimentos que pautam agora os agrotóxicos por conta da luta da agroecologia, que está melhorando também, mas ainda eu acho que está faltando um trabalho, como a gente viu no filme. Você tem vários grupos americanos que realmente estudam, né, e são muito ativos também. Trabalham com a questão do Congresso e tal. Então a gente precisa pautar mais, porque essa questão química, ela interroga, ela indaga o nosso modo de vida. Na verdade, nós fomos comprados pela preguiça, pelo conforto, né? O conforto da sociedade moderna leva a gente a ter um carro que cada vez é mais eletrônico e a gente não se mexe, né? Então, isso vai trazendo uma série de doenças cardíacas e outras, né? A gente quer a casa toda bem cheirosa, a gente quer tudo limpo. Quer dizer, claro, a gente tem que ter limpeza, mas a gente está fazendo uma concessão muito terrível, muito dramática para nós próprios, para as nossas próximas gerações e para o meio ambiente onde a gente vive. Então, eu acho que faz parte, só nós como sociedade, os jornalistas e tal, vão conseguir pautar isso. É muito difícil, por exemplo, num jornal, numa revista, pautar um tema desse, se não houver, por exemplo, um desastre químico, uma contaminação de um rio. Para fazer essas coisas mais de longo prazo, porque a contaminação química, ela se dá de duas formas. Você tem intoxicação direta, que quando, por exemplo, Bhopal, por exemplo, né, nos anos 80, aquela explosão de uma fábrica de agrotóxico, aquilo gerou muita mídia, porque estourou ali aquela fábrica e contaminou a água, contaminou a terra. Agora, boa parte do problema é como o Kishinami falou, são problemas crônicos que isso provoca. Bioacumula, isso vai bioacumulando. Inclusive, no filme, ele fala, né, que um bebê já nasce hoje com uma série de substâncias químicas na sua genética, no seu DNA. Eu acho que isso, do ponto de vista da ética humana, é algo que nós não podemos compactuar com isso, né? Eu acho que, inclusive, chamar as empresas também para discutir, entendeu? Porque os filhos dos executivos também estão passando pela mesma coisa, as famílias deles também. Então, eu acho que
chamar as empresas, inclusive as que estão no movimento da sustentabilidade, para que essa sustentabilidade corporativa seja mais plena, não seja só do discurso, mas que elas ajudem, inclusive, a gente a refazer o nosso modo de vida, porque, sem dúvida, a gente precisa das empresas, né? As sociedades complexas como a nossa, que vivem em cidades de milhões de habitantes, no mundo complexo, sem as empresas a gente não consegue tocar o barco. Então, eu acho que as empresas são parceiras necessárias e obrigatórias de uma mudança na forma como a gente provê materiais para a agricultura, para proteger das pragas, materiais mais biológicos, materiais para limpeza, materiais para os cosméticos. Eu queria chamar a atenção de vocês, o Guardian, em 2004, quando eu estava lá na Inglaterra, eu fiquei muito impactado por uma grande reportagem desse jornal, que é um jornal que eu admiro, sou fã demais, a Maura também é fã do Guardian, tenho certeza. Eles fizeram uma série de 3 especiais aos sábados chamado The Chemical World, tá? O mundo químico. Eu tenho até hoje em casa, está num saquinho guardado até hoje. São 3 especiais. O primeiro foi sobre beleza e saúde. O segundo sobre a parte de comida. Então, pesticidas, colorantes, corantes e conservantes. E a terceira parte foi sobre jardim, essa parte mais de cuidar da casa, da pintura da casa e tal. Em cada um do especial, os repórteres, eles próprios começaram a descrever todos os elementos. Por exemplo, o repórter acordava para se barbear para ir para o Guardian. Então, ele começou a descrever, com ilustração, todos os elementos químicos que estavam ali, o que ele podia e o que ele provocava. E também davam dicas para a gente tentar substituir esses químicos também. Então, é uma série importante, que é uma referência, que está até hoje na internet. Tá? São 3 cadernos enormes de uma grande investigação, onde eles abrem dizendo que isso em 2004, pode ser que aumentou, produzimos 400 milhões de toneladas de químicos por ano no mundo. Isso em 2004, eu acho que cresceu. E, naquela época, eram criados todo ano 1.000 novos componentes químicos. 1.000 novos componentes químicos. Então, a situação é dramática, falta controle, falta transparência, e o Brasil, infelizmente, tudo que ele contou dos Estados Unidos, nós estamos, infelizmente, no mínimo 5 vezes atrás. Essa que é a grande realidade. Tá? Muito obrigado. Obrigada para todos que ficaram aqui até agora.